Olá, boa noite, boa noite. Que alegria ter vocês aqui conosco no nosso Instituto Raquel Viana. Muito prazer. Eu sou Raquel Viana, sou idealizadora do Instituto Raquel Viana, onde o nosso grande propósito é potencializar as pessoas na sua melhor versão, na sua melhor essência, usando técnicas e ferramentas de PNL. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live. Boa noite a todos. Débora. Tudo bem, pessoal? Estamos aqui super animados porque hoje a noite vai ser incrível, onde nós vamos levar até vocês oportunidades e principalmente conhecimento usando gestão, técnicas de PNL, que são ferramentas da neurociência. E eu estou muito feliz em estar com vocês essa noite maravilhosa. E eu desejo a todos uma excelente live. E vai ser uma live super interativa, onde nós vamos poder ter a oportunidade de tirar algumas nossas dúvidas, de entender um pouquinho sobre o nosso tema da noite, que é o seguinte: todos nós somos vendedores, acreditem. Deixa eu colocar aqui, fixar já nosso tema da nossa live. E vamos trazer o nosso convidado especial de hoje, que é uma pessoa que eu gosto muito. Vou só fixar, só um minutinho. Enquanto eu estou fixando aqui na nossa live, nosso convidado especial, usem essa setinha, sabe essa setinha que tem aí? Vamos convidar bastante pessoas para estar com a gente agora nessa noite, porque vai ser uma live incrível, incrível, e eu tenho certeza que vocês vão ter muito, vão aproveitar bastante, tá? Deixa eu só fixar aqui, só um minutinho. Todos nós somos vendedores. Nós já nascemos vendedores. Vamos fixar. Sejam todos muito bem-vindos, todos uma excelente noite para todos nós. E vamos trazer um convidado muito especial, que é o Jefferson Rocha. O Jefferson, ele é consultor de empresas, trainee das soluções Venda Mais, administrador, especialista em mente de administração, foco em competitividade organizacional e marketing, carreira constituída na área de comercial, de vendedor e diretor de empresas nacionais e multinacionais, e é professor de graduação e pós-graduação em vendas e marketing. Então vamos convidar o cara, né? Eu também acho. Vamos convidar o nosso querido, então, Jefferson, para estar conosco nessa noite muito especial. E desejar a todos também uma boa noite, que sejam todos muito bem-vindos. Oi, Jefferson, tudo Oi, Raquel, bem? tudo bem? Boa noite. Boa noite. Boa Estamos noite a aí, todos aí. maravilhosa. Estão falando que você é o cara aí, ó. Olha Olha só quem. que responsabilidade, hein? Pois é, grande responsabilidade. Estarmos aqui 9 horas da noite com muita gente bacana. Nós temos aqui Guilherme Salles, lá de São Paulo, a Débora, bastante pessoas que são meus amigos, que eu conheço, que estão aqui nos acompanhando. E hoje nós vamos falar de um assunto muito legal, que é vendas. Na verdade, vendas é minha vida, sabe? E a sua? Qual que é a sua relação com vendas? Então, na verdade, Raquel, a minha relação com vendas ela é praticamente minha vida profissional toda, né? E que começou bem cedo aí na área de vendas. Mas o que a gente vai falar hoje aqui, eu espero quebrar um pouquinho, nós, né, esperamos quebrar um pouquinho os paradigmas, né, que as pessoas têm com relação a vendedor, com relação ao que é vender. É Né? Tem muita verdade. gente que fala, eu não gosto de vender, então a gente vai discutir aqui hoje, vai conversar um pouquinho para entender se é isso mesmo, né? Você não gosta de vender? Será que você não vende? Enfim, mas a minha relação também é muito parecida com a sua, é praticamente a minha vida toda, praticamente tudo que eu aprendi e tudo que eu gosto de fazer está relacionado com vendas, certamente. Eu também, eu tenho uma ligação com vendas desde os meus 16 anos. E assim, eu acho que vendas para mim é o que me motiva, sabe? Vendas para mim, tudo que eu consegui, assim, que eu conquistei na minha vida foi através das vendas. E eu tenho a plena convicção de que vendas é o maior veículo da gente poder conquistar os nossos sonhos, da gente conseguir conquistar os nossos objetivos, principalmente porque não tem limite, sabe? E a gente trabalha com meritocracia. Quanto mais a gente vende, mais a gente ganha, não é verdade? É, exatamente.
Tem alguns paradigmas, né? Tem algumas questões também que a gente sempre fala do vendedor em si. Aí eu estou falando do vendedor profissional, né? Que a minha vida inteira foi, especialmente a vida profissional, foi trilhada aí na área de vendas. É que assim, tudo que a gente faz, a gente ganha. E tem aquela questão também que a gente pode falar mais lá na frente, que é uma vida de 30 dias, né? A gente sempre renova depois do dia 30, depois do dia 31. Dia 1º você é outra pessoa. Então, o que você fez ali no mês que passou, então acabou abril, acabou. Comemora se estiver legal, corrige as rotas que não foram tão positivas, mas o histórico ele fica registrado em algum lugar. No entanto, você tem 12 ciclos aí muito, muito fortes durante todo o ano. E nós vamos traçando esses ciclos durante a nossa jornada com vendas. Às vezes, o que acontece? Como eu trabalho com PNL, a minha relação é muito mais voltada para o autoconhecimento e autodesenvolvimento nas vendas, tem aquela questão da desmotivação. Porque, às vezes, o consultor ele começa com gás no início do mês, vai chegando na segunda quinzena, ele já começa a entender, por exemplo, se ele não teve o resultado esperado, ele começa já a trabalhar a mente dele de uma outra forma e faz com que ele realmente não consiga conquistar os seus objetivos, por causa da sua mente, sabe? Que nós vamos abordar bastante sobre isso hoje, que é como a gente vai reprogramando a nossa mente para conquistar os nossos objetivos. E vamos deixar o pessoal bem aberto também para perguntas. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, tá? Vocês podem perguntar, que a gente está aqui para responder. E a ideia é a seguinte: acreditem, todos nós nascemos vendedores. Desde a hora que a gente nasce, nós já somos vendedores. Sabe aquele bebezinho, Jefferson, que quando a gente vai visitar uma amiga que acabou de ganhar neném, sabe? Que você fala, ai, que lindo, eu vou lá visitar o bebê. Aí, de repente, você chega lá, vai visitar o bebezinho, ele dá aquele meio sorriso para você. Ele já nos vendeu? A gente não conseguiu comprar já? Então, a gente já nasce vendedor, sabe? Que seja a empatia daquela criança, que seja o amor que a gente tem por ela, mas acaba que essa relação com vendas, ela já vem desde a infância, desde sempre, não é? Essa é uma teoria que eu defendo, sabe, Raquel? Porque, na verdade, quando a gente pensa em vendas, a gente sempre pensa em algo pagando e algo recebendo, né? Ah, eu entreguei alguma coisa, de repente eu entreguei dinheiro, né? Porque a venda, na verdade, ela é uma negociação, aliás, ela é uma troca, né? Um momento de troca, onde eu troco alguma coisa por outra. E na verdade, a gente sempre leva a venda para o lado de compra, né? Ah, eu comprei alguma coisa, enfim. E, na verdade, todos nós nascemos vendedores. Eu costumo dizer e brincar, quando eu estou dentro da sala de aula, dando treinamento, que é o seguinte, quando você está namorando, você está procurando uma namorada, um namorado, o que você está fazendo? Na hora que você encontra com essa pessoa, você vai vender para ela a sua imagem, aquilo que você acredita. Às vezes a pessoa vende aquilo que ela não acredita também, né? Acontece. Mas geralmente você está ali e você está esperando uma troca e você está vendendo alguma coisa. Então as pessoas falam, olha, mas eu não vendo nada. Vende? Você já namorou? Você já casou? Você já ficou com alguém? Enfim, outra coisa que para muita gente que está aqui assistindo a gente, são profissionais de mercado, quando você está indo fazer uma entrevista de emprego, por exemplo, o que você vai fazer é simplesmente se vender para o entrevistador. E não no sentido pejorativo, né? Porque a gente também tem outras coisas que a gente precisa quebrar sobre vendas, porque geralmente quando você fala em venda, a pessoa fala assim, o vendedor é aquele cara enrolão, aquele cara que gosta de enrolar, passar a perna nos outros, e na verdade vendas não é isso, né? O vendedor não é isso, a gente vai falar um pouquinho disso também aqui hoje. Mas então você ali na entrevista de emprego, você está se vendendo. Então você se vende o dia todo. Quando você você não precisa estar procurando nada, mas pelo simples fato de você sair na rua e não querer sair de chinelo, descalço, com uma camisa rasgada ou alguma coisa parecida, mesmo que você não vai encontrar ninguém do seu círculo de amizade, você está indo e você está vendendo. Então você acorda e vai dormir vendendo. O que você está vendendo, aí vai depender. Alguns vendedores profissionais vão vender produtos, serviços, etc. E nós, todos nós, independente de sermos vendedores profissionais ou não, vamos vender a nossa imagem, os nossos
conceitos, aquilo que a gente acredita, né? Então, isso é que é muito importante. E aí, Raquel, que eu vejo que diferencia um pouco do que a gente está hoje aqui, né, nos propondo a falar, né? Assim, você tem um lado das pessoas, de um lado aquelas pessoas que não são vendedoras profissionais, ou vou chamar de vendedores atuantes, que são pessoas que muitas vezes não gostam de venda, não gostam de negociação, né? Que também é outra coisa, uma coisa é venda, outra coisa é negociação. E aquelas pessoas que são profissionais de mercado atuante. Essas pessoas, sim, precisam de melhor qualificação, maior qualificação. Isso que você falou é fantástico, né? Porque muitas vezes o vendedor ele perde para ele mesmo, isso é muito comum. O vendedor ele perde. Autossabotagem, né? Exatamente. Eu sei que a gente sabe que a PNL pode ajudar muito, né? Mas ele se auto-sabota, né? Então, antes da gente começar a falar um pouquinho disso, é interessante a gente deixar claro, né, que uma coisa é venda, outra coisa é negociação. Dentro de uma venda, pode haver negociação, né? Então, por exemplo, hoje eu estava saindo aqui de casa, fui na casa de um amigo e eu parei no posto de gasolina. Fui lá e abasteci o carro, enchi o tanque. O posto fez uma venda. Não foi uma negociação. Ele não precisou me convencer de nada. Nós lá não tínhamos objetivos divergentes. Lá eu queria comprar gasolina, ele queria vender e a gente não discutiu preço, não discutiu prazo. As condições já estavam previamente determinadas. Então houve uma venda, que é muito diferente de quando eu vou fazer uma negociação dentro da venda. Então eu estou aqui com a Raquel, estou vendendo para ela alguma coisa, estamos negociando. E aí a Raquel fala, olha, esse preço não está bom, ou essa qualidade que você está pretendendo me entregar, ou esse produto, ou esse serviço, da forma que você está me apresentando aqui, isso não está me atendendo nesse momento, aí sim eu vou estar entrando na negociação. Então isso é muito importante a gente diferenciar venda de negociação, porque boa parte dos vendedores, mesmo os profissionais, os atuantes, eles gostam de fazer venda. Na hora que entra em negociação, ele geralmente escolhe dois caminhos. Um é o preço e o outro é correr da negociação. E nenhum dos dois é bom, né? A gente tem outros artifícios, tem outras condições de melhorar essa relação comprador e vendedor. É verdade. Porque nós chamamos de tirador de pedido, né? Que é aquela pessoa que vai lá só para tirar pedido, às vezes também, e não consegue criar aquela conexão com o próprio cliente. Mas a questão da venda, por exemplo, é muito importante as pessoas entenderem que hoje tem várias formas das pessoas poderem crescer dentro desse mercado, entenderem muito bem qual é o mercado das vendas, porque assim é apaixonante, sabe? Ser consultor e ser vendedor é uma arte. Eu falo que é uma arte que a gente pode moldá-la e fazer com que as pessoas tenham resultados excepcionais e quebrar todas aquelas crenças, aquele paradigma que faz com que a pessoa ela fale para as outras que ela não é vendedor. Entende? Então, por exemplo, eu conheço muitas pessoas que falam assim, às vezes vocês já ouviram também, pessoal que está aí, gente que fala assim, eu nunca vendi nada. Eu nunca vendi nada na vida. Nossa, eu não sei vender, eu não sirvo para isso. Entende? Então, todas essas crenças que as pessoas vão levando na sua vida, façam com que elas não consigam ter os seus resultados desejados dentro da arte de vender. Então, esse PNL, o PNL, ele vem justamente para isso. É para mostrar para as pessoas que todo mundo consegue vender, todo mundo é vendedor, desde que a gente queira ser vendedor, desde que a gente queira fazer essa escolha. PNL é escolha, né? Sem dúvida. E tem um negócio interessante, Raquel, porque a gente está falando aqui de, às vezes, as pessoas que têm bloqueio, né? E é bem interessante porque eu tenho esse cenário aqui dentro da minha casa, sabe? Tenho minha esposa, tenho 2 filhos, e a minha esposa ela tem uma aversão absurda a qualquer tipo de negociação e a qualquer tipo de tratativa que venha a envolver a venda, né? E é legal porque os opostos se atraem, né? Porque, na verdade, se eu entrar numa negociação, se eu entrar num ambiente de venda e não tiver negociação, eu saio frustrado. Posso estar vendendo ou posso estar comprando, eu tenho que ter alguma negociação de alguma coisa. Isso, para mim, é
é um papel que eu preciso exercer, uma vez que, ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, quando a gente está negociando, a gente está valorizando o outro lado. Eu não estou desvalorizando, porque quem não quer, quem está me desvalorizando, desdenha, ele não quer nem saber. Né? Então, quando o meu cliente ele começa a colocar objeção, quando ele começa a falar que assim não está legal, opa, essa é uma ótima hora para eu negociar. Né? Eu costumo dizer que a negociação, que a objeção é uma excelente porta para você abrir o caminho da negociação e o caminho do fechamento da venda. E se me permite uma questãozinha aí sobre o que você falou, que é bem interessante, é que essa questão desse receio de venda, esse receio de vender, esse receio de estar ali na frente com o cliente, com o seu interlocutor, ele não é só de quem não é vendedor atuante, viu, Raquel? A gente vê, você sabe disso, claramente que muitas vezes o vendedor atuante, ele tem muito receio, ele tem muito medo de se colocar na frente do cliente. Né? Ele se sente ali como uma pessoa que, ao invés de estar ali ao invés de se enxergar e fazer o cliente enxergar que ele está ali levando uma solução, uma oportunidade, abrindo o leque de opções e abrindo as oportunidades, apresentando oportunidades para o cliente, ele se enxerga, né, como uma pessoa que está ali para incomodar. Eu estou incomodando. A gente brinca, né, que é o tipo do vendedor que já entra de costas, né, já está doido para ir embora. Ele entrou, não quer nem falar muito e quer ir embora. E isso é muito comum em vendedores atuantes também. O que me deixa muito feliz quando a gente entra numa sala de aula, por exemplo, ou num treinamento, e você vê vendedores atuantes querendo quebrar e reconhecendo essa limitação. Porque eu acredito fortemente, que ela é inerente do ser humano, né? Ela é inerente a nós mesmos. Né? Porque o pessoal fala, o vendedor é muito cara de pau, tem que ser cara de pau. Não, o vendedor ele não precisa ser cara de pau. Na verdade, o que você estava falando aí no começo, eu vou encaixar que assim, o vendedor ele precisa ser resiliente. Ele precisa ser aquela pessoa que toma o não e fala, opa, não tem problema, onde é que eu errei ali atrás? O que foi? Por que eu recebi esse não? E aí eu vou construindo a minha própria história e construindo os meus próprios argumentos. Então isso aqui é muito interessante e acredito que você, dentro da sala de aula, deve trabalhar isso muito fortemente, né? É verdade, com certeza. Eu tenho uma relação muito amigável com o não, sabe? Porque, assim, quando eu era mais nova, devia ter meus 18 anos, logo quando eu comecei minha carreira na área de vendas, eu comecei como promotora, cada vez que um cliente me falava não, ele me alimentava. É incrível a sensação que eu tenho com não. Quando ele falava não, eu falava, meu Deus, agora eu preciso de um sim. Então, sempre quando eu recebia um não, eu era em busca de um sim, de um sim, de um sim. E quando eu recebia um sim numa venda, eu comemorava assim, falava, nossa, meu Deus, eu consegui. Então, o não, muitas vezes, ele é a porta de entrada para o sim. E a gente entender também que quando a gente recebe o não, a grande expertise das vendas é você entender por que você recebeu o não, ressignificar aquilo e fazer diferente na próxima venda, sabe? Então, às vezes, lá na rua, quando a gente trabalha na rua, eu trabalhei durante 15 anos com porta a porta, como consultora e representante comercial, de porta a porta mesmo, que é a minha grande paixão, é trabalhar externo. Eu nunca trabalhei interno na vida. Então, assim, sempre quando eu ia no cliente, eu recebia um não, aquilo me alimentava, ficava pronto, deixa eu fazer diferente, vou mudando. E as técnicas de mudança, quando a gente vai mudando o nosso repertório, faz com que a gente se torne eficiente e expert naquilo que a gente faz. Porque de nada adianta, sabe, Jefferson? Eu conheço muitas pessoas, por exemplo, que elas são extremamente acadêmicas, que elas têm um currículo exemplar, fizeram 10 anos de faculdade, 8 anos de faculdade, 5 anos de faculdade, que quando termina a faculdade, fala, e agora? Sabe? Não consegue se vender, não consegue apresentar o seu próprio trabalho, não consegue precificar o seu próprio trabalho, e aí que vem a frustração, porque não consegue ter resultado.
E aonde que a gente vai entrando com a quebra de crença, porque eu, por exemplo, eu dei um curso para advogados há um pouco tempo atrás, para 5 advogados, e todos eles têm a mesma objeção. Ah, eu não sei vender, eu não sei fazer, eu não sei por quê. Porque aí já são as crenças, onde a gente vai conseguindo desenvolver e a gente vai conseguindo trabalhar para fazer com que elas consigam ter os resultados. Porque venda é resultado, sabe? Sim. Venda é resultado. E é muito interessante você falar isso aí, Raquel, porque assim, às vezes a gente pega, eu costumo falar isso às vezes com advogado, médico, né, dentista, e o que acontece? É muito comum você entrar dentro desses ambientes, seja no escritório, seja no consultório, e às vezes tem muito diploma lá atrás, né? Ali atrás da cadeira do profissional. O que não é errado, claro, é Tá tudo válido, certo. porque o estudo sempre é bom. Mas a gente Exatamente. percebe claramente que muitas vezes, isso eu discuto com esses amigos, com esses clientes, que é o seguinte, muitas vezes o cara que está tendo mais sucesso, aí eu vou chamar de sucesso, vou me permitir aqui chamar de sucesso isso que você acabou de falar, tá? Resultado em venda. Vou me permitir assim, tá? Não é nem, muitas vezes não é o profissional mais qualificado. Estou usando aí termos aí dos advogados que você falou, médico, dentista, enfim, estou falando de alguns desses profissionais que são profissionais que a gente sabe que na formação lá da faculdade eles não tiveram contato com cadeiras como, por exemplo, um relacionamento interpessoal, esse tipo de coisa. E esse profissional ele tem que buscar isso no braço, né? Buscar isso sozinho, com uma autoajuda ou fazendo um curso ou cursos, enfim. E a gente percebe claramente que esse profissional, mesmo estando numa profissão extremamente técnica, extremamente fora do mundo das vendas, às vezes aqueles que têm o melhor, vou chamar, traquejo para vendas, são os que têm os melhores resultados. Lembrando que aqui eu estou falando da minha área, da nossa área. O resultado que eu estou falando não é melhor eficácia nos tratamentos, maior percentual de ganho de causa no tribunal. Não é isso que eu estou chamando de eficácia. Eu estou chamando de eficácia o cara conseguir converter. Não vamos nem falar em dinheiro. Eu vou falar em converter o cliente que entra no consultório, o cliente que entra no escritório, esse que consegue converter esse cara para poder fechar um contrato ou virar o seu paciente. Muitas vezes esse não é o melhor profissional na área dele, mas sim é o melhor adaptado. É meio que Charles Darwin, né? Vai sobrevivendo ali os que se adaptam melhor. Não, com Isso. certeza. Faz todo E tem sentido. uma brincadeira que eu costumo fazer, que eu acho bem interessante, que é assim, tem várias histórias sobre qual é a primeira profissão do mundo, né? Inclusive em Harvard, o pessoal fala que foi cozinheiro. Né? Então, assim, tem várias. Muita gente fala de várias coisas. A primeira profissão. Eu costumo dizer que a primeira profissão do mundo certamente foi de vendedor. Foi. Se a gente tomar como base e se a gente acreditar que isso que nós estamos discutindo aqui, que a gente já nasce vendendo, eu vendo imagem, eu vendo meus conceitos, eu vendo um monte de coisa, mesmo sem ser um vendedor, certamente qualquer profissão que tenha surgido, não sei quando, nos primórdios da humanidade, ele precisou convencer alguém ou vender algum desejo para alguém. De troca também, né? Na época Uma era troca. troca. Quando eu falo vender, eu estou usando o termo vender, mas é isso mesmo que você falou. É troca. Né? Eu estou chamando de vender é a troca. É assim, olha, eu te entrego alguma coisa e você me devolve outra. Nem que seja um abraço. Mas eu estou te dando um, você me dá outro. E a venda ela é exatamente isso, porque a venda não é produto. Enquanto as pessoas elas ainda acreditarem que venda é vender produto para produto, elas não vão conseguir ter muito resultado. Sabe por quê, Jefferson? Porque é o seguinte, a gente não vende para produto, nós vendemos para pessoas. A Sim, relação interpessoal é de uma pessoa para outra pessoa, independente do produto. O produto, ela tem que ter qualidade, sabe? O produto, ele tem que ter qualidade, que é obrigação. Agora, vamos imaginar, por exemplo, se uma pessoa que faz bolo, tá? Uma pessoa que ela faz bolo de casamento. O produto dela tem que ser um produto de qualidade. Concorda comigo? Tem que ser um bolo de sim. qualidade, um bolo gostoso, enfim. Mas a relação interpessoal entre o profissional que está fazendo aquele bolo com o cliente é muito maior.
é onde a gente consegue fidelizar. Quantas pessoas elas vendem bolo? Belo Horizonte, por exemplo. Quantas pessoas vendem? Você compra de quem? Sim, Entende? sim. Você compra É, daquela pessoa que tem uma relação. Esses dias, por exemplo, para a gente conseguir ter essa empatia, que é o que a gente fala da empatia, que é a parte já da inteligência emocional, eu recebi uma mensagem da minha manicure que ela simplesmente me mandou uma mensagem assim: Oi, querida, tudo bem? Estou com saudades de você. Assim que terminar essa quarentena, você vai voltar para a gente poder fazer sua unha e tal. Ela mandou uma mensagem tão carinhosa, mas uma mensagem tão assim afetiva, que não é venda, entende? Ela não está me sim. vendendo um produto. Ela está me vendendo, ela está fidelizando com a empatia dela. Então, a relação interpessoal entre duas pessoas, independente do produto, esse que é o verdadeiro sentido de um bom consultor. É você conectar com o cliente através da sua essência e fazer essas grandes conexões, né? Não, até porque, Raquel, quando você fala em qualidade, é um negócio interessante. Porque com o passar do tempo, especialmente nos últimos 30 anos aí, a disseminação da tecnologia, ela está muito rápida e muito acessível. Então, produto de qualidade, muita gente tem, né? Muitas. Muita gente tem. O que vai diferenciar é o serviço. O que vai diferenciar é o que você está falando, é o atendimento, é a abordagem. Porque existem algumas questões que são muito confundidas pelo vendedor, inclusive o vendedor atuante, o vendedor profissional, né? O cliente, ele não compra característica de produto, né? Ele compra benefício. E você está me dando aí, você está nos dando aí um exemplo que é um benefício que não tem nada a ver com o produto em si, que a gente Nada. chama de característica intrínseca do produto. O que o bolo faz por você? Poxa, ele te dá um prazer de comer alguma coisa gostosa e vai saciar ali a sua fome. Isso é dele, isso está com ele, né? Agora, você não comprou lá por causa disso mais. Você não Não. compra lá por causa disso. Você está comprando por uma coisa expandida, uma coisa muito maior do que o bolo em si. Porque se for bolo pelo bolo, eu garanto para você que você acha lugares mais baratos, né? E às Exatamente. vezes com um sabor até melhor, com uma qualidade até Exatamente. melhor. Mas, na E verdade, o que diferencia é o serviço, é o benefício, né? É é o aquilo benefício. que aquele produto ou serviço faz por mim. Então, muitas vezes o que aquele produto ou aquele serviço ele faz por mim, ele não está no produto. Eu acho interessante quando você falou a questão de pessoas, etc., porque esse é o papel do vendedor, né, do consultor. A gente pode chamar aqui do que quiser, né, de vendedor, consultor. E é interessante porque eu sempre fui vendedor. Eu comecei minha carreira como vendedor mesmo, com 18 anos de idade. Trabalhei em empresas nacionais, como você falou aí, multinacionais. Fui gerente, diretor, enfim. Mas nunca deixei de ser vendedor. Sempre adorei fazer uma negociação. Adorava acompanhar o meu time dentro dos clientes para poder negociar, para ouvir, para conversar. É uma coisa que eu gosto muito. Mas o que é muito interessante é que as pessoas, às vezes, o vendedor, mesmo esse vendedor profissional, ele confunde característica com benefício, né? Por exemplo, você com esse bolo aí, é um bolo que a pessoa compra pelo benefício que ele traz, que é o benefício de ser valorizado, é um benefício de se sentir uma pessoa importante para aquela pessoa que está te vendendo. Na verdade, é uma conexão, entendeu? Igual, por exemplo, acho que o Matheus aí faz uma pergunta: qual a melhor abordagem de vendas, independente do serviço ou produto? A melhor abordagem de vendas, hoje, que eu acredito, primeiro, tem várias técnicas que a gente pode estar abordando, por exemplo, que é a conexão com o cliente, que é o rapport, que a gente chama de empatia, criar toda aquela conexão que depois a gente pode falar de rapport também, que é uma técnica muito boa. E as técnicas de vendas hoje, elas vêm aumentando muito em relação a esse conhecimento, em relação a tudo isso, que faz com que a pessoa, independente do produto ou de serviço, é você levar até o cliente exatamente aquilo que ele precisa, sabe? É como se a gente não vendesse, por exemplo, eu quero vender um remédio para dor de barriga, só estou com dor de cabeça.
Não, não é isso. Então, você ofertar para o cliente exatamente o que ele precisa, sem excesso, sem nada a mais, a gente consegue gerar para o cliente uma grande fidelidade. Porque o cliente ele vai entender exatamente que você não está ali para vender por vender. Você está ali para vender para ele exatamente para suprir a necessidade dele daquele momento. Eu conheço muitos consultores, vendedores, por exemplo, que eles vendem, eles têm a cartela grande de produtos, sabe? Representante comercial, por exemplo, eu fui representante comercial e eu sei o que é isso. Então, na ânsia de querer vender, na ânsia de querer bater meta, na ânsia de querer, né, ter resultados e conquistar a sua meta, começa a empurrar vários produtos para um cliente, vai empurrando, empurrando, empurrando. Às vezes vende, o cliente compra porque ele foi induzido aquilo, mas no final das contas o cliente vai começar a pensar assim, poxa vida, eu não devia ter comprado isso, sabe? Eu não preciso disso, para que eu fui comprar? Então, quando a gente consegue entender a real necessidade do cliente, quando a gente consegue ofertar para o cliente exatamente aquilo que ele necessita, daí a gente pode falar um pouquinho dessas técnicas também. Esse é o verdadeiro consultor, porque você vai conseguir interagir com o seu cliente, você vai conseguir suprir a dor dele naquele momento, tá? Mas para você entender a dor desse cliente, aí existem as conexões. Porque você só vai saber realmente o que o cliente precisa se você criar rapport. É. Entende? E é interessante, Raquel, respondendo ao Matheus aí, que assim, a gente, na Venda Mais, nós utilizamos uma técnica que a gente chama de 8 passos da venda. E um desses passos, que é o quarto passo, que a gente vê muito vendedor que esquece de fazer, que é o levantamento de necessidades. Deixa eu entender com esse cara que está aqui comigo o que realmente ele precisa. E é interessante que quando você pratica bem a técnica de negociação, a técnica de venda, né, na verdade, você muitas vezes faz um entendimento do cliente que nem ele às vezes sabe o que ele está querendo. Às vezes ele acha que ele está querendo alguma coisa por um motivo X, e na verdade é outro. Ou então, muitas vezes, você não faz a venda e não conduz para um fechamento, né, para uma negociação, porque você não levantou as necessidades corretamente. Que é o que a gente chama de rapport, né? Sim, que é o rapport. Porque, dando um exemplo aqui, é muito interessante. Por exemplo, você vai comprar um carro ou apartamento, podemos falar dos dois aqui. Você vai comprar um carro, o vendedor chega para você e fala assim, olha, esse carro aqui tem ABS, EBD e airbag. Pô, excelente, não entendi nada. Isso é característica. O que esse negócio faz por mim? Né? Pô, EBD, eu até conheço pouco, acredito, sei que é ali para ele não deixar sair na curva, para controlar ali a tração das rodas. Mas tá bom, tem ABS, para que serve esse negócio? E airbag? Tá, legal, airbag hoje em dia todo mundo já sabe. E aí é interessante que o cara fala isso com o cliente. Então, o cliente também, ele entra no apartamento, o corretor fala, não, esse apartamento aqui tem 120 metros quadrados, olha para você ver, tem um quarto, 2 quartos com banheiro, suíte. Cara, isso é característica, isso não vende. E é legal porque o vendedor deixa o cliente potencial passar porque ele não consegue fazer o levantamento das necessidades e ele não consegue fazer uma abordagem bem feita. Porque, exemplo, né? Eu estou aqui falando do carro. Cheguei numa concessionária, numa agência, seja o que for. O cara está me vendo com aliança. Poxa, Jefferson, você é casado? Ah, sou casado. Poxa, o que você faz? Ah, eu sou consultor de empresas, etc, etc, etc. Olha só. E esse carro vai usar para trabalhar? Estou aqui fazendo bem rápido, né? Poxa, vou usar para trabalhar? Não, vou usar para trabalhar, mas também saio no final de semana. Ah, legal. Você tem filho? Tem 2 filhos. 13 e 16 anos. Poxa, família é excelente, né? Família é um negócio abençoado, é excepcional. E aí sim, aí eu vou pegar as características desse produto, desse carro, e vou falar para o Jefferson. Ô Jefferson, eu acho que esse carro aqui, estou sendo bem objetivo, né, gente? Mas eu acho que esse carro aqui te atende. E por que ele me atende, né? E por que ele te atende? Poxa, esse carro tem ABS, esse carro tem airbag, e aí eu vou te falar, porque para você eu tenho certeza que o seu melhor
seu maior bem é a sua família, são seus filhos, é a sua esposa. Então, olha, eu tenho certeza, a gente torce para que não tenha nenhum problema algum, mas se de repente você estiver andando com esse carro aqui e vier alguém bater em você, com esse tanto de airbag que tem aqui, a probabilidade de você preservar a vida das pessoas que você mais ama, com certeza vai ser maior do que um outro carro que não tem essa característica aqui. Esse cara falou comigo num negócio que para mim não tem preço. Para mim não, quando eu falo para mim, para o comprador. Para o comprador não tem preço. É a qualidade e é a manutenção da minha família. E aí a gente costuma dizer o seguinte, o sonho não tem preço. Né? Quando a gente vende produto, produto tem preço. Se eu não souber por que eu estou comprando, por que o cliente está comprando, ele vai colocar preço. Aí preço vai fazer sentido. Quando o valor ou o benefício, né, que pode se confundir as duas coisas, quando o valor para mim daquele produto ou serviço é maior do que o preço que eu estou pagando, ou seja, a minha percepção de valor é maior do que o preço que eu pago, certamente a venda fica mais fácil. Só que a gente muitas vezes esquece disso e acaba já indo direto a preço. Preço-produto, 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 e sempre caio na discussão com o cliente sobre preço e prazo. Preço e prazo. Então, se eu não descubro, se eu não tenho essa conexão com o cliente, se eu não consigo falar com ele, entendendo aquilo que motiva ele a comprar, minha venda vai ficar muito difícil. Então, às vezes, você tem muita gente entrando na sua loja e o vendedor fala assim, posso te ajudar? Poxa, acho que todo mundo aqui é um outro fenômeno que eu acho interessante. Não fiz pesquisa disso, mas vejo que é muito comum. A maioria das pessoas que entram numa loja, elas entram meio tímidas. Eu não sei se isso com você também é assim. Na maioria dos lugares que a gente entra meio sem lábio, sem jeito e tal. E se você não tiver uma ambientação, um vendedor para fazer as perguntas corretas, te receber da forma correta, te prospectar, te abordar da forma correta, é uma grande chance de eu entrar lá, eu só estou olhando e estou indo embora. Ah, não, eu vou dar uma olhadinha no concorrente, daqui a pouco, eu vou dar só uma idinha ali na praça de alimentação, daqui a pouco eu volto. Eu queria contar nos dedos quantos voltam. Com certeza. Essa relação ela é muito importante que você falou, porque os vendedores eles costumam, às vezes, desvender o produto, sabe? Às vezes já aconteceu comigo, por exemplo, de eu entrar numa loja e o próprio vendedor desvender por causa de um atendimento que não é de excelência. Então, eu falo que atendimento em excelência hoje, ela é, assim, essencial para um negócio. Entende? E muitas vezes a gente tem que trabalhar, às vezes, a cabeça do proprietário, do dono, porque as pessoas que estão ali na linha de frente talvez não tenham esse tipo de planejamento, esse tipo, por exemplo, de treinamento para fazer com que mostre exatamente qual que é a essência da empresa. Teve uma vez que eu estava conversando com um empresário, por exemplo, ele é empresário, ele é dono de uma loja que tem mais de 30 funcionários, uma boutique feminina, e ele é um homem, tem uma boutique feminina, não é casado, enfim. E eu fui conversando com ele e perguntei para ele, por exemplo, qual foi o motivo dele ter, né, uma empresa de moda feminina. Daí ele falou comigo que ele quer levar autoestima para as mulheres, mas os funcionários eles não estão conseguindo entender, eles não vendem, enfim. Só que os funcionários, eles não sabem da essência da empresa, sabe? Eu já cheguei para ele e falei assim, tá, você chegou a conversar com eles e falar qual que é o propósito, qual que é a missão da empresa? Ele, não. Eu falei, então, muitas vezes, o próprio vendedor que está ali na frente, ele não tem esse tipo de treinamento do próprio empresário para mostrar para as pessoas que hoje a relação interpessoal de pessoas com pessoas é muito importante, até mais importante do que o próprio produto a ser vendido. Daqui uns anos, Jefferson, daqui uns anos, a gente está vendo, nós estamos vendo aí como que a tecnologia ela está avançando, como que as máquinas elas estão tomando lugar das pessoas, e só vai ficar quem tem inteligência emocional. Pessoas que têm essas conexões, sabe, de interpessoal, de pessoas com pessoas, são as pessoas que vão sobressair no mercado, porque cada dia que passa as pessoas estão buscando mais isso,
entende? Cada dia que passa, as pessoas estão procurando mais essa relação humanizada, essa relação do vendedor, ele escutar mais, porque os vendedores, eles têm o costume de falar muito, sabe? Eles Uhum. falam, 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 e eles não dão oportunidade de ouvir. Então, eu acho que a gente tem que praticar a arte da escutatória, porque ouvir na essência é a chave do negócio, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui nas perguntas, porque eu acho Eu, que tem algumas eu vi uma perguntas. aqui, Raquel, eu vi uma aqui que eu acho que vai ser legal a gente responder. Tá, deixa eu só voltar aqui mais um pouquinho, Jefferson, só para a gente poder ver, porque eu acho que tem algumas perguntas que ficaram aqui para trás. Mas aqui, ó. Qual a melhor abordagem? A gente já respondeu. Um grande abraço para você, Karine e Igor. Quem mandou? Karina e Igor. Ah, ótimo. Poxa, mega abraço aí para a Karine e para o Igor. Super Tá. amigos aí. Saber dar valor ao que está vendendo, segredo de uma boa venda. Realmente, Guilherme. As pessoas acreditam naquilo que a gente acredita, sabe? Então, quando a gente vende algo que a gente realmente acredita, a gente consegue ter sucesso nas vendas. Porque é muito difícil você vender algo que você não acredita. É muito difícil, é muito complicado. Então, a gente tem que entender o produto, conhecer, né, Jefferson? Conhecer o produto, acreditar naquilo que a gente está vendendo. Isso é a alma do negócio. Porque É. isso transparece, sabe? Quando você vai num cliente, você consegue mostrar para o cliente que aquele produto não é um produto que você acredita. E o cliente, hoje, ele não é cliente bobo mais, não. O É cliente, ele fez verdade. atenção, É né? verdade. Fazendo uma junção aí com umas duas ou três coisas que você acabou de falar, Raquel, e respondendo a pergunta que o Diogo mandou aqui, porque tem algumas coisas interessantes. A primeira questão é que todo mundo acha, quando o menino é pequenininho lá, a criancinha, fala, vive falando na cabeça da mãe, a mãe fala, esse menino vai ser vendedor, né? Esse menino É. fala demais. E a gente criou esse paradigma, né, que vendedor é o que É fala a muito. crença, né? A crença. Oi? A crença. É a crença. E, na verdade, vendedor não é o que fala muito. Vendedor é aquele que sabe escutar. É aquele que fala e faz as perguntas no momento correto, as perguntas corretas. O cara que fala muito, ele tem vários riscos. Um deles é ser chato, Sim. ser visto como chato. E o segundo, e vou dar dois aqui, mas o segundo é perder o timing da venda, o timing do fechamento. Muitas vezes o cliente ele dá as dicas de venda, de fechamento, aliás, desculpa, e o vendedor que fala muito, ele acaba passando do tempo, né? Sim. E aí é muito interessante porque quando você acredita no produto, você sabe que você conhece o que você está vendendo. E aí a gente pode falar, eu costumo dizer que é muito bom você vender para o cliente contando uma história para ele. A experiência do cliente, se ele se sentir dentro daquela experiência de uso do produto, por isso que a concessionária faz test drive, né? Não é à toa, eles não são bobos, né? Então, se o cliente sentir isso, ele com certeza ele vai vivenciar mentalmente aquele produto e ele vai ter mais chance de compra. E aí, Sim. o Diogo colocou aqui, né? Como não desistir na primeira objeção. É muito interessante isso, porque eu vou linkar com o que você acabou de falar do vendedor que fala muito. Na verdade, o grande problema das objeções não é a objeção em si, é como o vendedor trata a objeção. Porque a gente, quando a gente veste a camisa e conhece muito o produto da gente, e gosta muito do produto e gosta muito da empresa, quando o cliente faz a objeção, quando ele tem a objeção, a primeira reação que a gente tem é o quê? De jeito nenhum. Aqui na minha empresa isso não acontece. Com o senhor não aconteceu, comigo isso é impossível de ter acontecido aqui. Então já virou briga, virou embate, porque o cliente está nervoso, ele quer desabafar, ele quer falar com alguém, ele quer xingar alguma coisa. E aí, você de imediato pensa quando a gente está nervoso. A única coisa que você não quer é alguém te falando para ficar calmo. Você não quer ficar calmo. Se eu quisesse ficar calmo, eu estava calmo já. Eu quero ficar nervoso. E aí, as pessoas confundem o fato de escutar e ouvir, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Ouvir, eu estou ouvindo aqui o barulho dos grilos aqui, ó,
dos bichos aqui fora da minha casa. Isso eu estou ouvindo. Mas escutar é quando eu realmente me interesso por aquilo que você está falando. Então, esse é o primeiro passo para você não desistir na primeira objeção. Então, deixa eu entender, deixa eu ouvir do cliente, desculpe, deixa eu escutar o cliente, né, dessa objeção dele. O segundo passo, que é muito importante, é você reconhecer. Olha, eu entendo o que você está me falando. Já escutei, processei, eu entendo perfeitamente o que você está me falando. Se o cara às vezes está nervoso, você pode até falar com ele, olha, inclusive se eu estivesse no seu lugar, muito provavelmente eu faria a mesma coisa. Você se colocar no lugar do outro, né? É a empatia, né? Quando eu falo que eu entendi, essa pessoa fala, esse cara está do meu lado, ele está me entendendo. Mas o interessante, Raquel, é que quando eu falo com a pessoa que eu entendi, eu não falei para ela que eu concordei. São duas coisas completamente diferentes. Eu te entendo, eu me coloco no seu lugar. Não quer dizer que eu acho que você está certo. Isso nós vamos discutir daqui a pouco. Mas eu te escutei, eu reconheço que você tem os seus motivos, não estou dizendo que eles são válidos, não estou dizendo que eu reconheço, que eu aprovo, que eu comungo com você da sua raiva. Mas eu te entendo, né? É verdade. Se colocar no lugar do outro, né? Me coloco no lugar do outro, né? É conectar com as pessoas, sabe, Jefferson? Eu acho que essa conexão ela é muito importante. E falando um pouquinho das técnicas de PNL, para as pessoas aí entenderem um pouquinho como que funciona, através da análise comportamental, a gente consegue entender quais são os perfis comportamentais daquele cliente, entender se aquele cliente, né, que são 4, que é o visual, o sinestésico, o digital, agora entrou o digital e o auditivo. Então, são técnicas que a gente vai aperfeiçoando através dos processos e entender exatamente qual que é o perfil. E a gente só consegue entender o perfil comportamental do outro cliente se a gente conseguir escutar o cliente na sua essência. Sem escutar, a gente não consegue entender o cliente. Entende? Então, eu acho que a grande importância disso tudo é a gente conseguir entender. Porque muitas vezes nós não temos o melhor produto do mundo, mas para o nosso cliente, naquele momento, ele tem que ser o melhor. Quando a gente acredita naquilo que a gente se propõe a fazer. Né? Então, é verdade. E dentro dessa linha, Raquel, depois que você, e aí, né, terminando dessa resposta do Diogo aí, dessa pergunta, depois que você reconhece, você vai fazer o diagnóstico, né, daquilo que ele realmente está reclamando. Sim. E aí, depois disso, eu dou a resposta. Mas tem que ter isso que você falou, que é entender, se conectar com o cliente. Eu não posso começar para tratar de uma objeção já falando com ele que ele não está certo. Né? Porque você acaba de terminar uma relação que já está começando a ficar deteriorada. Então, é onde que o próprio consultor ele desvende a venda. Entende? É aí que ele consegue desvender a venda. Porque cliente, pessoal... aí eu teve uma pessoa que perguntou aí como que a gente consegue vender mais no tempo de crise. Então, gente, olha só, é uma pergunta muito bacana, principalmente por esse momento que nós estamos vivendo, porque por mais que às vezes você tenha a crença, você acredita que você não vai vender, tem gente comprando. Sabe? Tem pessoas que estão comprando. Então, não tem como. Igual, por exemplo, às vezes as pessoas falam assim, eu não estou vendendo nada. Olha como é que a mente já está começando a desconstruir algo. Não estou vendendo nada, a minha empresa está fechando, as coisas não estão acontecendo, isso não vai mudar, isso vai ser diferente, o governo falou que vai ser daqui 4 meses, daqui 1 ano, a minha empresa acabou, está tudo acabado. Olha como que você está alimentando a sua mente nesse momento, porque ao invés das pessoas, ao invés dos empresários, eles ficarem preocupados com a crise, ficar preocupado com as coisas que estão acontecendo, vamos preocupar nas soluções. O que a gente pode fazer de diferente para a gente poder conquistar o nosso objetivo? Porque enquanto tem pessoas que não estão vendendo, tem pessoas que estão comprando. Sim, sim. As pessoas é verdade. estão comprando, sabe? Sem dúvida, sem dúvida. Não na mesma intensidade. Entende? Mas as coisas que são necessidade, as pessoas continuam comprando. Então, o ideal é mudar. É mudar a forma
de como a gente vai conseguir vender agora nesse momento de crise, é estudar, é fazer novos planejamentos, é estudar estratégias diferentes, porque cada mercado é um mercado diferente. Igual eu, por exemplo, os meus cursos, eles são 100% presenciais. São cursos presenciais. Então eu falei, pronto, se presencial não tem como fazer, eu vou montar um produto online. Porque o online que é agora que é o negócio, é a onda do momento. Então, eu conheço muitas pessoas que estão indo para o online. E está sendo uma oportunidade incrível, porque eu estou vendo um novo modelo de negócio, eu estou vendo uma forma diferente de empreender, eu estou estudando, eu estou aprendendo, e eu posso confessar que eu nunca trabalhei tanto igual estou trabalhando agora, você acredita? Ah, eu acredito porque eu também tenho trabalhado bastante. Então, realmente fica... Eu não sei se... Na verdade, o que eu tenho visto é que a gente tá descobrindo outras habilidades. Sim. Né? Eu não sei qual delas ou quais delas vão permanecer tão fortes. Né? Eu, particularmente, apesar de gostar muito de estar fazendo aí essas lives, enfim, estar conversando via as calls aí da vida, eu prefiro muito mais o Eu presencial, né? também. Eu sou da área de vendas, então meu negócio é estar ali apertando a mão. Esse negócio de não apertar a mão, então, para mim, está sendo um sofrimento absurdo. Então, assim, eu gosto de apertar a mão, eu gosto de conversar, estar na frente das pessoas. Então, apesar de estar vendo isso acontecer, sei que é uma realidade, acelerou imensamente, né? Uma tendência que já vinha acontecendo no mundo. Mas eu tô doido para voltar, viu, Raquel? Tô doido para Mas é uma voltar aí Eu também. o cara a cara. Eu também estou doida para voltar, mas eu estou querendo falar para vocês é o seguinte, que é uma maneira da gente inovar, tá? Eu Sim, entrevistei, lá no meu canal Faz Sentido, eu entrevistei a Vládia ela é de Portugal, ela trabalha com comércio exterior e tal, e ela contou a história da irmã dela, que ela vendia pão de queijo, massas e pão de queijo, e aí os grandes clientes dela fecharam agora na crise, e ela começou a inovar, ela começou a fazer delivery, ela começou a fazer outro processo, e ela está ganhando mais que ela ganhava antes com os clientes fixos dela. E ela falou comigo, olha, quando voltar passar essa fase e tudo, ela vai ter duas frentes de negócio, o delivery e o presencial. Entende? sim. Então é uma maneira que a gente vai ter que começar a inovar agora, porque olha só, Jefferson, é fato, o vírus está aí, não tem como a gente barrar o vírus. Quem dera se a gente pudesse pegar o vírus e falar assim, vai embora. Sim, Não, sim. é fato. O que a gente está vendo é a pura real realidade. O que nós temos que fazer? É fazer diferente. É mudar o nosso foco, é mudar o nosso pensamento. Eu sempre dou uma dica o seguinte, para as pessoas, elas não absorverem a mente delas com coisas que não vai trazer resultado para elas. Ficar assistindo televisão, sabe? Assistindo esses telejornais, às vezes, muitas vezes é fake news. Isso não alimenta a nossa mente. Isso alimenta a É, nossa mente com pensamentos negativos. A gente a tem que gente alimentar com soluções, sim, a gente tem entende? que se preocupar e se alimentar e focar naquilo que a gente pode mudar, né? Naquilo que você não Exatamente. muda, é perda de tempo, né? Então, é o que você falou, vírus, enfim, outras coisas externas que eu não tenho domínio, não tenho menor influência sobre ela. Então, Não, eu perco tempo. Eu perco tempo. exatamente. E é focar em algo não existencial. E outra coisa, estão focando em coisas que às vezes a gente não sabe se vai acontecer com a gente. Sim, Então, a gente não pode ficar pensando o que vai acontecer, a gente tem que prevenir para que não aconteça. Mas os grandes empresários, por exemplo, o que é que eles estão fazendo? Eu conversei, por exemplo, com a diretora do Tauara esses dias, dos hotéis, imagina, a parte de hotelaria, eles estão passando por um processo muito difícil. Mas eles estão fazendo várias ações, várias atividades diferentes para não perder o negócio deles, mas eles estão inovando dentro de um processo existencial. Não tem como a gente mudar agora essa realidade. Mas por que tem pessoas que estão ganhando muito dinheiro na crise? Porque elas estão focadas em soluções. Elas estão sim, focadas em fazer algo diferente. A gente não pode focar em algo que é algo que está acontecendo. Igual, por exemplo, assim, nossa, eu poderia dar vários exemplos de consultores meus, salão de beleza que estão fazendo tratamentos online com as clientes em casa, estão ensinando as clientes, por exemplo.
o passo a passo de fazer uma raiz, sabe? Uhum. Tudo online. Estão entregando material lá, coisas simples de fazer, tratamentos, raiz. Lógico que eles não estão fazendo química, que é, por exemplo, luzes, mechas, isso não. Mas coisas que dá para elas fazerem, eles estão inovando, eles estão vendendo, eles estão fazendo diferente, mesmo online. Entende? Aniversários online estão acontecendo. O meu aniversário, por exemplo, é dia 15 de maio, é agora. Eu vou fazer um Aham. aniversário online. Entende? Vou encomendar um bolinho, os negócios, mandar entregar e vou fazer online. Aí eu te falo, eu não estou comprando. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Então, é provar, né? Vamos abrir aqui os comentários, que eu fechei um pouquinho para as pessoas te verem. E a gente está quase aqui, ó. Saber dar valor ao que está vendendo, o segredo de uma boa venda. O relacionamento com o cliente é importante na venda de uma prestação. É uma pergunta. O relacionamento de cliente é importante na venda de uma prestação de serviço? Claro, é Sem super, dúvida. é essencial, é essencial. Todos os relacionamentos, eles são importantes, principalmente no serviço, médicos, dentistas. Se não tiver rapport, se não tiver conexão com o cliente, não conecta, né? Até pela característica do serviço, né, Raquel? Porque, na verdade, a diferença entre um produto e serviço é exatamente essa, porque o produto você produz, coloca na prateleira, o cara vai lá e compra, ou não compra, enfim. Agora, o serviço ele só ocorre se tiverem os dois juntos, aquele que Sim, está vendendo e aquele que está comprando. Então, o serviço, na sua essencialidade, ele precisa ter os dois lados juntos ao mesmo muito tempo. E barato. isso precisa ter conexão, precisa ter relacionamento, né? Porque é uma experiência muito maior do que uma experiência de um produto. Eu vou Então, te dar sem um dúvida, exemplo, eu vou te dar um exemplo rapidinho, que o nosso tempo, gente, uma hora passa rapidinho. passou É, bem um exemplo rápido. bem, um exemplo bem claro disso é o seguinte, pessoal. Quem aí já foi num médico que foi indicado por alguém e você foi no médico e você não gostou do médico? Mesmo ele ter sido indicado por alguém e de repente você foi, você não teve uma boa experiência com esse médico e você não voltou mais. Quantas vezes a gente vai no médico e o médico atende a gente super mal? Não toca na gente para saber o que, é que a gente está sentindo, não atende a gente com um sorriso, com um olhar. Quantas vezes isso acontece? E é pessoa para pessoa, ele pode ser um excelente profissional, mas se não tiver a conexão de humano para humano, a gente não volta. Isso vale para todas as áreas da vida, né? Lojas, empresas, às vezes a gente vai passa. Cara, é incrível isso. É incrível como que que o vendedor ele consegue desvender. É preciso não só ver o cliente, tem que enxergar a sua necessidade, com certeza. O mais importante é a gente entender o que o cliente precisa, porque é através dessa conexão que a gente vai conseguir fidelizar o cliente. Acreditar é ter energia, isso faz a diferença. Claro, quando a gente acredita naquilo que a gente vende, a gente mostra energia para a pessoa. Brilho no olho, pessoal. Não é, Jeff? Esse brilho Sem no dúvida. olho Sem é dúvida. transmitidor, né? Isso São ajuda a várias envolver. Isso coisas, ajuda a envolver o cliente. com certeza. Né? E, então, a gente já está finalizando, Jefferson. A gente tem 1 minuto e meio para a gente despedir, agradecer a todo mundo. Então, bom, deixa eu falar rapidinho, que daí você finaliza, tá bom? Olha Beleza? só, estamos aqui com o Instituto Raquel Viana, que é o Instituto de Desenvolvimento Humano para potencializar suas vendas através do autoconhecimento. São metodologias diferentes que a gente trabalha, ela vai na parte de gestão e eu trabalho mais no autoconhecimento. Nós vamos estar juntos novamente na quinta-feira com o Universo das Vendas. Então, a gente já está juntos e conectados, trazendo muito conteúdo para vocês. E eu vou fazer 2 lives também essa semana. Eu vou agendar o horário. Uma eu vou falar sobre as maiores habilidades de um vendedor e os maiores erros de um consultor interno. Então, quem for consultor interno aí, assista essa live que eu vou mostrar os maiores erros. E vamos lá, Pete. 40 segundos para você agora para a gente despedir. Gente, Bom, obrigada, pessoal. legal. Agradecer a todo mundo aí pela presença. Foi excelente, foi muito legal. Esperamos na quinta-feira todo mundo novamente, as pessoas que não conseguiram vir hoje, né? Esperamos que venham também, que estejam com a gente. E eu queria falar com o pessoal para me seguir lá no. Eu criei um Instagram agora, Raquel. Ele ainda está bem devagar,
mas é o Jefferson com 2 Fs. Então é Jefferson F. Rocha. E daqui a pouco a gente vai começar a colocar coisas de vendas lá, mensagens de vendas, indicações de livros, indicações de cursos, enfim, tudo relacionado à venda. A gente vai estar sempre trazendo alguma novidade ou alguma coisa que pode mexer com você e com sua equipe. Já nós deu? Estamos com contagem regressiva, 10, 9, 8. Então, esse vídeo aqui está indo para o nosso canal, Instituto Raquel Viana, tá bom? Um grande beijo. Boa noite, pessoal. Obrigada.